Olá, primeiro ano! Mais uma vez estamos aqui para revisarmos os conteúdos trabalhados durante a semana. E vamos começar com a disciplina de português. Nessa disciplina, nós trabalhamos a consoante S com o som de Z. E a tia já explicou para vocês quando isso acontece, mas vamos revisar novamente? Então, a letra S, quando ela apresenta-se sozinha, entre duas vogais, em uma palavrinha, ela perde o seu som de S e ganha o som de Z. Mas para que isso aconteça, prestem atenção. Ela deve estar sozinha e entre vogais, correto? Então, aí nós ganhamos uma nova família silábica. O Sá, Sé, Si, Só, Su, nós vamos ler agora como Zá, Zé, Zi, Zó, Zu. Na leitura, na escrita, continuamos fazendo com a letrinha S. Mas na leitura, lemos como Zá, Zé, Zi, Zó, Zu. Preste atenção aí na dica. Veja só. Casa. Não escrevemos com a letrinha Z, escrevemos com a letrinha S. Mas como ela está no meio de duas vogais e sozinha, ela tem o som de Z. Vamos ver outra dica? Televisão. Mais uma vez, o SL perdeu o seu som por estar entre duas vogais. A vogal I e a vogal A. E aí ele ganhou o som de Z. Outra palavrinha. Tesoura. Isso mesmo. Onde o S também perdeu o seu som de S e ganhou o som de Z. Tesoura. Outra. Parafuso. Isso mesmo. O nome parafuso se escreve com S. O S fica entre o U e o O. Por isso, ele perdeu o seu som e ganhou também o som de Z. Então, durante a semana, vocês também aprenderam um outro padrão silábico, que é o as, es, is, os, us. Eles podem aparecer no início da palavra, ou no meio da palavra, ou até mesmo no final. Vamos ver algumas palavrinhas onde esse padrão silábico aparece no início das palavras. Vamos lá. Escola. Perceba que o es, ele aparece agora no início da palavra. Escudo. Novamente, o es aparece no início da palavra. Agora vamos ver palavras onde esse padrão silábico aparece no meio da palavra. Vejamos. Biscoito. Perceba que agora o is, ele está no meio da palavra. Biscoito. Vamos observar outra? Bosque. Olha só, perceba que o os agora ele está no meio das palavras. E como tia Rafaela já falou, ele pode também aparecer no final da palavra. Como na palavra dois, olha o IS, ele aparece no final. Como na palavra seis, novamente o IS aparece no final da palavra. É isso aí, primeiro ano. Observe se vocês fizeram as atividades do livro da página 114 à página 122. Corre lá e vamos dar uma revisada. Então, primeiro ano, chegou a hora de revisarmos o conteúdo trabalhado na disciplina de matemática. Qual foi o conteúdo? Medidas de massa. Isso mesmo. Vocês aprenderam que para medir a massa de produtos ou pessoas, o que é massa? O peso. Nós utilizamos o grama, representado pela letrinha G, ou o quilo, representado pela letrinha KG. E quando, tia Rafa, nós utilizamos o grama ou o quilo? Vamos lá. Nós utilizamos o grama para medir porções menores, como aqui eu tenho 250 gramas de morangos.
Já o quilo nós utilizamos para medir porções maiores, como 2 quilos de arroz. Entenderam? Para medir porções menores, utilizamos o grama, representado pela letrinha G. Para medir porções maiores, nós utilizamos o quilo, representado pelas letrinhas K, G. Tia, e como eu faço para saber a medida exata de produtos ou de pessoas? Então, vamos lá, vocês já aprenderam. Para saber a medida exata de produtos ou a massa corporal de uma pessoa, nós utilizamos um instrumento chamado de balança, certo? Essa balança tem diversos modelos, muitos modelos de balança, mas então, esse é um instrumento de medida utilizado para medir a massa de produtos ou de pessoas. Até aí, tudo bem? Vamos ver agora alguns exemplos de produtos que utilizamos esse instrumento de medida, a balança. Olá, o feijão, o macarrão, a carne, as frutas que mamãe compra na feira, ou até mesmo as pessoas. Isso mesmo, são pesados em balanças, em gramas ou em quilos. Aprenderam? Agora vocês irão lá no livro de matemática observar se fizeram todas as atividades. Agora, primeiro ano, chegou a hora de revisarmos os conteúdos trabalhados na disciplina de ciências. Em ciências, vocês aprenderam sobre animais úteis, animais nocivos, animais domésticos, animais silvestres e animais ameaçados de extinção. Vamos revisar todos os conteúdos agora? Vamos começar pelos animais úteis. Tia Rafa, como assim animais úteis? Então, todos os animais são úteis, porém alguns se destacam por melhorar a vida dos seres humanos de alguma forma. E esses animais que melhoram a vida do ser humano, nós chamamos de animais úteis. Geralmente, os animais úteis são criados para nos fornecer alimentos, roupas, matéria-prima para enfeites, força de trabalho, transporte e outras coisas. Vamos ver alguns exemplos de animais úteis? Vamos lá! Aqui temos o cavalo e o burro. São animais de transporte, isso mesmo, eles nos fornecem o transporte. Outro animal útil é a vaca. A vaca, além de nos fornecer o leite, ela também pode nos fornecer a carne, o couro e até os ossos. Isso mesmo. Temos aqui, ó, a ovelha. A ovelha, ela nos fornece a carne e a lã do seu corpinho. Com a lã do corpinho da ovelha pode ser feito diversas peças de vestuário, inclusive esse lindo casaco. Um animal que também é útil para o ser humano é a abelha. A abelha, tia Rafa, como assim? Eu já sei. A abelha, ela nos fornece o mel. Isso mesmo, a abelha, ela nos fornece o mel, ela nos fornece a cera e ela nos fornece o própolis. Então, vamos lá. Assim como existem os animais úteis que ajudam o ser humano, existem também aqueles animais que podem prejudicar. E esses animais que prejudicam a vida do ser humano são chamados de animais nocivos. E o que são animais nocivos, tia Rafa? Como eles podem prejudicar a nossa vida? Os animais, como algumas aranhas e cobras, são importantes para o meio natural em que vivem. E o seu veneno, muitas vezes, são utilizados até para a fabricação de medicamentos. Porém, essas espécies podem oferecer grande perigo às pessoas em caso de acidente, pelo fato de sua picada causar sérios problemas à saúde. A tia, já entendi. Os animais nocivos são aqueles que podem fazer mal para o ser humano. Isso mesmo. Vamos ver alguns animais nocivos que podem fazer mal ao homem? Aqui nós temos a barata. A barata, tia,
Isso mesmo. A barata, ela tem bactérias e essas bactérias, se em contato com o ser humano, pode causar infecção urinária, febre, tuberculose e entre outras doenças. Outro animal nocivo para o ser humano que pode trazer grandes riscos é o rato. O rato, ele é transmissor de uma doença conhecida como leptospirose. Vamos ver um outro animal nocivo ao homem, tão pequenininho, mas que faz um estrago tão grande na saúde humana? É esse mosquito, isso mesmo, mosquito da dengue. O seu nome é mosquito Aedes aegypti. E vocês já ouviram falar no mosquito da dengue? Isso mesmo. E o que ele pode causar? O mosquito da dengue pode causar doenças conhecidas como chikungunya ou zika vírus. São doenças infecciosas que causam febre e podem levar até a morte se não forem devidamente tratadas. Então, tia Rafa, o que é que eu faço para manter esses bichinhos e esses insetos longe da minha casa? Precisamos manter limpo o ambiente. Mas olha só, além de haver animais nocivos para as pessoas, existem animais nocivos também para as plantas. Como assim para as plantas, tia? Isso mesmo. Olha só, esse aqui é um gafanhoto. O gafanhoto, ele é muito prejudicial na plantação. Por que, tia Rafa? Porque ele destrói toda a plantação. Se deixar o gafanhoto se multiplicar, se proliferar ali, ele vai destruir toda a plantação. Essa aqui é a formiga. A formiga, em pequenas quantidades, traz até benefícios para o solo. Mas, quando elas são em milhões de formigas, elas também acabam atacando a plantação. Então, é isso aí, primeiro ano. Como existem animais úteis para a vida do homem, para o ser humano, existem também aqueles animais nocivos, que são os animais que devemos tomar cuidado e não manter contato com eles, porque eles podem sim nos prejudicar a nossa saúde. Outro conteúdo trabalhado também na disciplina de ciências foi os animais domésticos. Existem animais que vivem perto dos humanos, porque eles podem ser domesticados. Devemos ter muito cuidado com a alimentação, higiene e saúde desses animais, para que eles não adoeçam e nem transmitam a doença para nós. Vamos ver alguns animais domésticos que podem ser criados próximo ao ser humano? O coelho, o cavalo, o cachorro, o gatinho. Então, vocês entenderam? Os animais domésticos são aqueles que podem viver próximo ao ser humano e que podem ser domesticados. Como é o caso dos animais que a tia acabou de citar. Porém, existe um outro grupo de animais e esse grupo não pode viver próximo ao ser humano. Esses animais são chamados de animais silvestres. São aqueles que vivem livres nas matas, nas selvas, nas florestas e no seu ambiente natural. Quais são eles, tia Rafa? Vamos ver alguns exemplos. A onça, a cobra, o leão. E o último assunto da disciplina de ciências que foi trabalhado durante a semana foi animais ameaçados de extinção. Esses animais em extinção são os animais que estão ameaçados de desaparecer permanentemente do planeta. Então, vocês já viram na aula que tivemos sobre esse assunto. Quando a floresta é derrubada, quando há desmatamento nas florestas, os animais perdem o seu habitat. Vamos ver alguns animais que estão ameaçados de extinção? A arara azul, o jacaré de papo amarelo, o urso panda, o tatu-bola, o
o peixe-boi, a tartaruga verde. E sabe quem é o grande responsável pela extinção dessa espécie? Os seres humanos. Isso mesmo, porque é o ser humano que desmata a floresta, que causa queimadas, que polui as águas jogando lixos e outros resíduos, que vão lá na mata e capturam os animais para vender, para comercializar. Então, primeiro ano, devemos respeitar a natureza em si, devemos respeitar o espaço natural de cada animal. Se aquele animal, ele é um animal silvestre, ele tem que viver livre na natureza. Agora, vocês irão pegar o livro de ciências e verificar se fizeram todas as atividades da página 68 à página 84, certo? Agora vamos revisar a disciplina de História. Nessa disciplina, nós trabalhamos algumas datas comemorativas em família. E uma das datas trabalhadas foi a Páscoa. Vamos conhecer um pouquinho mais do significado da Páscoa? Então, a palavra Páscoa é de origem hebraica. O significado é passagem. A Páscoa já era celebrada pelos judeus antes mesmo do nascimento de Jesus Cristo. Os judeus comemoravam esse dia desde muito tempo atrás, só que com outro sentido. Que sentido, tia Rafa? O sentido de liberdade. Eles comemoravam a liberdade de anos de escravidão no Egito. Em contrapartida, para os cristãos, a Páscoa tem um significado especial e diferente, uma vez que os cristãos celebram o renascimento de Jesus Cristo e a sua ascensão aos céus, 2 dias depois da sua morte de cruz na Sexta-feira Santa. Então, a Páscoa é o renascimento. Jesus Cristo foi crucificado na sexta-feira e ele ressurgiu, ele renasceu no domingo de Páscoa. Vamos ver agora alguns símbolos da Páscoa. Entre alguns símbolos da Páscoa, nós temos aqui o círio pascual. É uma grande vela que se acende. Cristo é a luz. Deus é o início e o fim de tudo. Outro símbolo pascual é o peixe. Assim como o peixe não pode viver fora da água, nós não podemos viver longe do amor de Deus. Aqui nós temos o cordeiro. O cordeiro é um animal útil que lembra o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Outro símbolo pascual é o pão e o vinho. O pão representa o corpo de Cristo e o vinho representa o sangue de Cristo. E assim como esses símbolos, tem outros diversos símbolos pascuais. Outra data comemorativa que nós vimos também foi o Dia das Mães. O Dia das Mães é comemorado todo segundo domingo do mês de maio. Não esqueçam, o Dia das Mães é comemorado todo segundo domingo do mês de maio. É quando os filhos tiram aquele dia para fazer uma homenagem às suas mães. Mas é importante lembrar que todos os dias devemos tratar com carinho, com amor e com respeito a nossa mamãe. Outra festa que é comemorada em família é a festa junina. A festa junina também faz parte da cultura popular. Nela costuma-se soltar fogos de artifícios, acender fogueiras. Existem muitas comidas típicas à base de milho, coco, amendoim. Nas festas juninas são comemoradas 3 datas. Santo Antônio no dia 13 de junho, São João no dia 24 de junho e São Pedro no dia 29 de junho. Nos arraiais juninos podem ser encontrados diversos elementos da cultura popular que trazem a crendice da população de cada região. E a dança principal da festa junina são as quadrilhas. Durante esse período de festa junina, as casas e as ruas são enfeitadas com bandeirinhas, acende-se fogueiras e solta-se muitos fogos. Então é isso aí, primeiro ano. Beijos e até a próxima!